O Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. Dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao Faraó e lhe disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se perante mim? Deixe ir o meu povo para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo e todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios. Algo que os seus pais e os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nesta terra até o dia de hoje. A seguir, Moisés virou as costas e saiu da presença do Faraó. Os conselheiros do Faraó lhe disseram: Até quando este homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor, o Deus deles. Não percebes que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do Faraó, que lhes disse: Vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus. Mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: Temos que levar todos, os jovens e os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas e os nossos bois, porque vamos celebrar uma festa ao Senhor. Disse-lhes o Faraó: Vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. De forma alguma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor, como vocês têm pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do Faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos, nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores nem nas plantas do campo em toda a terra do Egito. O Faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: Pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, o seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Moisés saiu da presença do Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, e ele não deixou que os israelitas saíssem. O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o Faraó mandou chamar Moisés e disse: Vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nem um casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus, e enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração do Faraó, e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o Faraó a Moisés: Saia da minha presença,
trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a